E aí, como vocês estão? Eu quero falar um pouco sobre viagem no tempo. Basicamente, eu tava refletindo filosoficamente sobre as coisas, eu tava pensando sobre. E se a gente pudesse realmente voltar no tempo? Porque uma coisa é o pessoal falar, o que você faria se você voltasse no tempo? E aí você fala, eu compraria Bitcoin, eu faria tal coisa, enfim. Pensando nisso, eu comecei a analisar sobre e se a gente de fato voltasse no tempo? Analisando dois fatores. Se eu voltasse com a idade que eu tenho hoje pro passado, fisicamente, ou se eu colocasse minha consciência no meu corpo mais novo, tipo 6, 7 anos. Daí, pensando sobre isso, eu fui pro passado, na minha cabeça. Basicamente, eu não sei se vocês sabem, mas óbvio que vocês não sabem, porque eu nunca falei isso. Eu tenho uma fantasia, então eu não consigo imaginar visualmente as coisas. Eu não consigo imaginar a tão famosa maçã na minha cabeça. Se eu tiver uma referência visual do que é uma maçã, eu até consigo meio que racionalizar. Mas se eu não souber o que é uma maçã, eu não consigo nem criar na minha cabeça. Então se você me fala assim, imagina um elefante azul, eu não vou conseguir imaginar um elefante azul porque eu nunca vi um elefante azul. É curioso. Existem graus de a fantasia, tendo o nível mais básico, no qual você não consegue imaginar nada, sua mente é uma folha em branco, no caso seria uma folha em preto, né, porque você não vê nada, até a pessoa que consegue ver 100%, então vai ficando translúcido, né. Enfim, depois, se quiser, eu faço um vídeo só sobre a fantasia. Mas, voltando. Eu tava voltando da faculdade, pensando, então eu estava deitado, pensando nas coisas da vida. E aí eu comecei a pensar, e se eu de fato voltasse no tempo, né? Como eu já disse agora. E aí eu comecei a pensar, primeiramente, no cenário de e se eu voltasse fisicamente pro passado. Não sei se tá ouvindo ruído, mas é o ruído de alguém fazendo obra. Enfim, quem seria mais provável de saber que eu tô falando a verdade? Porque assim, se eu fosse voltar no tempo, eu falaria pros meus pais que sou eu do futuro? Ou não? Porque senão, como que eles iam acreditar em uma pessoa aleatória falando sobre alguma coisa, sabe? Tipo assim, se eu faço pra eles, joga esse número na Mega Sena. Como que eles confiariam, sabe? Não sei. Daí eu pensei, tá, se eu fosse falar com a minha mãe, eu falaria com ela que eu sou do futuro, tudo mais, tentaria explicar os caminhos, e eu acho que assim ela acreditaria. Beleza, legal. E aí eu comecei a pensar, mas isso podia mudar tudo. Por exemplo, se a minha mãe tivesse voltado a trabalhar no momento em que eu nasci e não ficado em casa igual ela ficou, muita coisa poderia ter acontecido diferente. Pra melhor, a gente poderia estar melhor, como, sei lá, alguma coisa muito terrível poderia ter acontecido, sabe? Estilo Flashpoint, quando o Flash volta no tempo pra salvar a mãe dele, aí quando ele salva a mãe dele, o universo é destruído, em resumo, então. Isso em mente. E eu comecei a conversar com a minha mãe do passado, foi um bagulho muito bizarro, foi quase como um sonho. Eu comecei a pensar como se eu estivesse conversando com a minha mãe do passado, explicando por cima, de uma forma que eu soubesse que ela ia entender como que funciona a viagem pro passado, que em teoria, na minha cabeça, eu fui pra uma linha alternativa, porque no qual, se eu já existo, eu tô criando uma outra realidade, eu estou criando uma linha do tempo alternativa, né? Não é mais a mesma. Se eu fizesse mudanças no passado e, em teoria, voltasse pro futuro, a linha do tempo seria outra. Eu voltaria pra minha linha na qual eu continuo, entre aspas, pobre, e a que eu ficasse rico, em teoria, seria esse caminho aqui. Então, conversando com a minha mãe, eu tive a visão de que se eu podia voltar no tempo para consertar, se eu sei as coisas para melhorar a vida agora, e eu ainda tenho meus pais, minha irmã, tenho toda a minha família construída e reunida, por que eu não tento melhorar a que eu tenho, ao invés de eu tentar melhorar uma outra linha do tempo que não vai me afetar em nada? E isso começou a me fazer pensar. Isso vai muito naquele filme Além do Tempo, Questão do Tempo, Questão de Tempo, Questão Além do Tempo, que é do cara que ele... Só os homens da família, a partir dos 21 anos, podem voltar no tempo sempre, 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 enfim. E aí no final tem aquela conclusão lá de que, temos que viver nossa vida da melhor forma possível, enfim. Ali é só balela, mas eu comecei a analisar nesse outro sentido. E faz sentido, você realmente, tipo, aproveitar o que você já tem, ao invés de você querer consertar o que é inconsertável, pelo menos no hoje, né? É impossível voltar no tempo e consertar as coisas hoje, né? Então eu comecei a analisar que realmente é muito mais fácil eu consertar as coisas agora, a partir do que eu tenho hoje pra frente, do que tentar achar uma forma, entre aspas, de viajar no tempo e resolver o problema do passado. E aí eu pensei, tá, beleza, mas e se eu voltasse no tempo só minha consciência pro corpo de quando eu era mais novo? Seria muito legal poder viver as coisas que eu vivi que eram legais, mas também seria muito ruim viver as coisas que eu vivi que eram ruins. E eu poderia ter tomado atitudes diferentes que fariam com que as coisas acontecessem de forma diferente. Então, por exemplo, um relacionamento que eu tive quando eu era novo, talvez eu não fosse ter hoje. Mas o fato de eu não ter um relacionamento que eu tive, poderia ter mudado muita coisa pro bem ou pro mal. E talvez eu não ficasse feliz com quem eu sou hoje.
Faz sentido? Enfim, isso na minha cabeça fez muito sentido. E isso me ajudou muito de uma forma de autoestima muito. Não de autoestima, mas isso me ajudou muito a encarar a vida de uma forma diferente. A encarar a vida de uma forma que eu posso melhorar o atual. Você entende o que eu quero dizer? Eu tô olhando pra tela aqui, não pra câmera. Eu tô desacostumado a gravar vídeo. Mas é isso. Eu tava pensando sobre isso, sobre viagem no tempo e. Aproveite, em resumo, aproveite o que você já tem e tente consertar pro futuro, porque é mais fácil do que você tentar voltar no tempo. É loucura. Eu, eu, eu te ofereço a oportunidade de ter esse desafio. Tente fazer isso, tente voltar no tempo na sua cabeça, tente, tipo assim, realmente acreditar que você voltou no tempo. Tipo assim, meditação mesmo. Quase que um sonho lúcido. Tente acreditar que você voltou no tempo e tente pensar no que você faz de diferente. E tente conversar com uma pessoa que você sabe que vai acreditar em você, que é próxima de você. E tente explicar o que você voltou no tempo para tentar resolver uma vida que não é a sua. Sendo que a sua já tá no futuro, já tá resolvida. Loucura. E pensar que se eu voltasse no tempo fisicamente, eu ficasse no passado, eu basicamente teria assumido. Então, pra minha família, pros meus pais, pra minha irmã e pra todo mundo que me conhece, eu simplesmente teria desaparecido. Será que as pessoas desaparecidas são viajantes do tempo? Pense nisso.